partir de agora, começa o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um dos benefícios da ACOM, que é acolhimento na casa de apoio, e dentro do acolhimento na casa de apoio, nós vamos falar sobre o serviço de enfermagem. É um serviço fundamental para que o paciente se sinta seguro. Afinal de contas, a medicação, todos os cuidados vitais ali que tem que se ter com o paciente. Bom, então vamos esclarecer nesse programa tudo sobre a radioterapia. Para isso, recebemos então o nosso profissional, o Dr. Alessandro Franciscon, do Hospital do Câncer, e nós pretendemos então, durante esse programa, tirar esse medo que há em cima do tratamento, qual que é a diferença entre a radioterapia e a químio, né? Assim, a questão de efeitos colaterais, qual que dá mais efeitos, qual que dá menos efeitos. A gente pretende levar então essas e outras informações. Doutor Alessandro, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. É a segunda vez, né, que a gente conversa para falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse então para quem está nos assistindo. Bom, Paulo, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, respondendo sobre oncologia, principalmente sobre radioterapia. Meu nome é Alessandro, né, como você disse, trabalho aqui no Hospital São João de Deus, no setor de radioterapia. Com tratamento aí focado no câncer, principalmente. Muito bacana. As pessoas que fazem um exame, é a prevenção, né? E elas descobrem que elas têm um câncer, fazem a biópsia, aquilo lá confirma um diagnóstico. Qual que é o procedimento, assim, qual que é o que é definido? Em primeiro lugar, a cirurgia, como que se define se vai fazer quimioterapia, radioterapia? Como que é esse procedimento inicial de um paciente que chega ao Hospital do Câncer? Bom, é feita a biópsia, né? Então a gente identifica o tipo de doença, aí identificado o tipo de doença, o câncer a gente não generaliza falando câncer, mas o câncer são milhares de doenças diferentes uma das outras, né? Como uma doença diferente uma da outra, exige tratamento diferente um do outro. A gente não pode falar que o câncer de próstata deve ser tratado igualmente o câncer de mama, né? Então, quando você identifica o tipo de câncer, existem protocolos, né, que determinam o que fazer. A gente se baseia nesse protocolo através do estadiamento. O que é o estadiamento? O estadiamento é para ver o grau de evolução que aquela doença está no corpo. Então, dependendo do grau de evolução, a gente inicia com certo tratamento, dependendo do outro grau, a gente foca em outro tratamento, né? Então, isso varia muito de doença para doença e de estadiamento para estadiamento. Então, é difícil a gente falar, assim, uma receita para todos. Cada um é individualizado. Às vezes, né, assim, muitas pessoas convivem com esse tipo de situação, a pessoa ela foi diagnosticada com uma doença, muito às vezes no ponto inicial, o estadiamento, assim, é uma doença inicial, é proposto um tratamento um pouco mais simples, e depois de um tempo, às vezes, a doença volta de forma um pouco mais agressiva. Como que é essa questão, né, de definir o que vai ser feito? Somente pelo estadiamento já se define, seguindo esses protocolos, qual é o tratamento? Ou tenta-se fazer sempre o mínimo necessário, né? Assim, por exemplo, um câncer de próstata, e faz o mínimo que é preciso, né? E não, assim, não além daquilo, para garantir que a doença não vai voltar, por exemplo, como às vezes acontece. Como que isso é definido? Assim, um mínimo, é difícil você classificar isso como um mínimo necessário. Normalmente nós fazemos o suficiente para garantir o máximo possível que essa doença não retorne, né? Ou fique curado completamente, né? E aí o mínimo, sim, de toxicidade para o paciente, porque a gente sabe que toda vez que agrega um tratamento, sempre cirurgia, radioterapia, quimioterapia, você vai somando esses tratamentos e vai aumentando a toxicidade também do tratamento. Então, agressividade. Então, tudo, né? há um limite de o quanto tratar na toxicidade, né, e perda de resultado. Por exemplo, às vezes eu ficar fazendo radioterapia não vai adicionar benefício no controle da doença, mas vai adicionar toxicidade. Então, esse tratamento tem que ser repensado e ver se realmente é necessário, entendeu? Então, tem que ter esse jogo de
a balança, né? Se vai fazer bem e o tanto que vai fazer mal. Entendi. E aí, por exemplo, o paciente que é diagnosticado, vamos dar o exemplo de uma paciente de mama. Ela é diagnosticada com um tumor muito inicialzinho e ela começa a fazer, então, faz a cirurgia, né, retira, e aí começa a fazer as sessões de radioterapia. Aí é o profissional, o radioterapeuta, que define, ou é porque tem um físico, né? Muita gente não entende, até inclusive a gente teve um programa em que nós conversamos com o Dr. Alessandro e com a esposa dele, que é física, responsável, né, pela radioterapia no Hospital do Câncer. Esse cálculo de quantas sessões, de volume, a dose, eu não saberia os termos corretos, isso é o físico ou é o profissional, o radioterapeuta que define? Então, isso é o médico que define, né, a dose e o número de frações, né? Você vai fazer aquela dose em 10 frações, em 20 frações, então esse número de frações quem determina é o médico. E os volumes de tratamento também é o médico. Determinado isso, o físico vai lá e calcula para entregar o melhor plano possível, com a menor toxicidade possível, né, para os órgãos que estão próximos do alvo de tratamento. Mas quem determina o alvo e dose, essas coisas, é o médico. E depois também que o físico faz o plano, quem libera para poder iniciar o tratamento é o médico. Sem a assinatura do médico não começa o tratamento. E recentemente não, né? Eu diria até que há alguns anos já, a Com ela conseguiu, né, com as doações, né, com os parceiros, a gente conseguiu a compra de um novo aparelho de radioterapia. Existem dois, portanto, no Hospital do Câncer. Qual que é a diferença entre um aparelho e o outro? Por que paciente A vai para um, paciente B às vezes vai para o outro aparelho? Como que é calculado isso? É pelo tipo de tratamento que o aparelho oferece ou é pelo tipo de doença que um aparelho ele é mais indicado do que o outro? Bom que você perguntou isso, porque uma coisa bom salientar é que os aparelhos, eles não têm um é melhor que o outro, né? A gente tenta deixar isso bem claro para o paciente, que eles são diferentes, mas eles, no que é proporcionado, o tipo de tratamento que a gente impõe a eles entregam a dose adequadamente, faz o melhor tratamento adequadamente, né? No que eles são propostos, né? Mas a principal diferença entre os dois é que um é feito com blocos, né? Então, às vezes é um tratamento mais simples, que não existe tanto rebuscamento, e o outro tem lâminas, né? Então, essas lâminas, elas não é necessidade de ficar botando o bloco lá na máquina, porque a lâmina ela já modula o feixe conforme o paciente que é posto lá, né? Então, pode-se dizer que é um pouco mais rápido o tratamento na outra do que na primeira. Mas em relação a benefício, e os dois aparelhos, eles tratam muito bem. Da mesma maneira, eles trabalham com o mesmo tipo de radiação? Mesmo tipo de radiação. Há um viés, isso que a que tem lâmina, ela tem elétrons, né? Os dois têm fótons, mas a que tem lâminas, ela tem elétrons também, que é um tratamento mais voltado para tratar a pele. Lesões superficiais, que não exige aprofundar tanto a dose no corpo do paciente. E quando a gente fala, antes da gente ir para o intervalo, acho que ainda consigo esclarecer essa questão. Quando a gente fala de um paciente que vai fazer um tratamento de mama, vamos supor, a radioterapia, em comparação com a quimioterapia, né, ela tem infinitamente menos efeitos colaterais. Mas ela também tem efeitos colaterais. Quais são os mais comuns e como que o paciente, né, o familiar, ele pode lidar com aquilo para minimizar dentro do possível? Um ponto que você citou, né, comparar os efeitos colaterais de um com o outro é um pouco difícil, porque a gente não pode até dizer isso, né? A rádio tem infinitamente menos efeitos colaterais que a quimio, porque depende do tipo de quimioterapia. Por exemplo, se eu irradio o cérebro e acerto a medula, eu posso ter um efeito colateral muito mais desastroso do que um efeito colateral de uma quimioterapia de mama, né? Então, não dá, comparar assim não é tão interessante, mas a gente pode dizer que qual que é a principal diferença dos dois? A quimioterapia ela
tem uma toxicidade mais sistêmica, né? Ou seja, ela pode dar sintomas em qualquer parte do corpo, porque ela circula por todo o corpo, né? E a radioterapia ela é mais localizada. Então, se eu estou tratando a mama, os sintomas basicamente são na mama. Se eu estou tratando a próstata, os sintomas é basicamente no quadril. Né? Mas não vai ter sintoma no pé se eu estou tratando a mama, entendeu? Então, ela é localizada. Mas a intensidade e toxicidade, aí você vai depender de dose, campo, local de tratamento. Aí já é uma coisa que é difícil você comparar um com o outro. E é bom a gente falar assim, porque a pessoa que é leiga, né, eu também, e o paciente, ele não tem uma noção. Ele sabe assim que a quimioterapia, na grande maioria, né, ou às vezes eles nem têm esse conhecimento de que umas sim, outras não, fazem cair o cabelo, né, que dá dá fraqueza, pode dar, né, outros efeitos. E a radioterapia, às vezes a pessoa não sabe, né, assim, por exemplo, uma dúvida que é muito comum, se quando faz o tratamento, depois que sai, né, que vai para casa, pode pegar uma criança, a pessoa ela ainda vai continuar ali com algum tipo de radiação no corpo? Como que é isso? Não, a radioterapia, como o raio-x, né, a radiação ela entra e sai do corpo instantaneamente, ela não fica no corpo, né? O que fica no corpo são os efeitos, né? Então, assim, quando a pessoa sai da máquina, ela tem zero de radiação. Ela pode se aproximar de qualquer um, dos familiares, de criança, porque ela não tem nada de radiação. A radiação, ela entrou e saiu. Ela não fica, entendeu? E o que a radiação provoca? Ela interrompe o crescimento, assim, na célula cancerígena? O que é que a radiação ela provoca? Vamos fazer o seguinte, essa pergunta vai ficar para depois do intervalo, e tem outras dúvidas muito bacanas, mas não sai daí que a gente volta com o programa Mais Saúde, que é a DACOM, contra o câncer pela vida. Regularmente, a ACOM visita as emissoras de rádio do Centro-Oeste de Minas, levando informações úteis sobre saúde e os eventos da ACOM. No dia 21 de novembro, estivemos na Rádio Índia FM, onde fomos muito bem recebidos pela locutora Tatiana Santos. Na semana seguinte, foi a vez da Rádio Santana FM de Itaúna. No dia 13 de dezembro, estivemos na Rádio Liberdade FM, na vizinha Carmo do Cajuru, onde falamos bastante sobre o Dezembro Laranja. Visitamos também a Rádio 98,7 FM de Itaúna, alertando também sobre o câncer de pele. Em Lagoa da Prata, passamos pela Rádio Veredas FM, onde falamos sobre a prevenção do câncer de próstata e mama e deixamos folhetos explicativos. E fechando com chave de ouro, começamos o ano na cidade de Bom Despacho, onde tivemos na Rádio Nova Veredas FM, falando sobre como diagnosticar manchas na pele. Em breve voltamos com mais informações. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo aqui hoje o médico radioterapeuta Dr. Alessandro Franciscon, do Hospital do Câncer, e nós conversamos sobre a radioterapia, obviamente, tentando tirar um pouco do medo, explicando como é o tratamento, né, o que acontece no corpo, e de alguma forma tentar tranquilizar, né, aqueles que começam um tratamento do câncer, explicar como que funciona, o que vai acontecer, aquelas dúvidas que geralmente a gente tem vergonha de perguntar na consulta. O Paulo vem aqui e pergunta tudo, né? Aqui não tem dessa. Antes do intervalo a gente perguntou para o Dr. Alessandro o que é que acontece, né? Em comparação com o raio-x, por exemplo, que o feixe passa ali pelo órgão, o osso, enfim, né? E ele faz aquela, na chapa, né? Não sei os nomes, mas ele reproduz aquela imagem, né? Qual que é a diferença do raio-x para a radioterapia? E o que é que a radiação faz no tumor? Ela destrói a célula, ela interrompe? O que acontece? Bom, o raio-x e a maior parte da radioterapia, a radiação é a mesma, são fótons, né? Qual que é a principal diferença delas? É a energia que esses fótons viajam para entrar no corpo. Por exemplo, no raio-x é na casa da quilovoltagem, né? Então, e na teleterapia, que é na radioterapia, é na casa de megavoltagem. Então, são 1000 vezes, 100 vezes mais, a dose é com mais energia do que a outra. Isso, em termos práticos, entrega maior dose e penetração da dose no corpo.
na quilovoltagem a dose fica mais superficial. O radiação ela vai entregando a dose e vai parando, né? Vai acabando, não chega a passar todo o corpo. A dose, né? Não a radiação passa. Mas na megavoltagem essa dose ela é profunda, ela vai bem mais fundo, então consegue chegar mais profundamente no corpo, então entregar melhor essa dose em estruturas mais internas, né? Então a energia é a principal diferença do raio-x com a radioterapia. E também a quantidade de radiação. Por exemplo, quando você faz um raio-x é menos de 1 segundo, né? Que é a sua exposição ao raio-x. É só um clique lá, pá, já faz a imagem, pronto. Na radioterapia não, você pode ficar até 10 minutos recebendo radiação. Né? Mas é um caso então, bem específico esse, né? Porque na grande maioria são rápidas também as sessões, né? As sessões, em média, em posicionamento e tratamento, dura 10 minutos. Mas você lá recebendo radiação, pode chegar aí uns 5 minutos, entendeu? Porque são vários campos. No raio-x, por exemplo, vamos supor um de tórax, você faz um campo antero-posterior e depois um outro lateral. Na radioterapia de próstata, pode chegar a 7 campos. Né? Então, são 7 posições para poder a dose ela só concentrar na próstata, não concentrar nos órgãos periféricos ao alvo. E o que acontece com a célula? A radiação ela consegue destruir a célula que está crescendo de forma desordenada, ou ela interrompe alguma alimentação daquela célula? O que acontece? Bom, a radiação ela tem 2 mecanismos de destruir, de matar o tumor, né? O direto e o indireto. O direto é a radiação, o fóton vai lá, bate na molécula de DNA, quebra essa molécula, né? Uma quebra só não vai causar tanto efeito, mas ela causa várias quebras e conforme vai aumentando essas quebras, a célula ela morre, né? Já o indireto, a radiação ela bate na molécula da água, libera radicais livres, esses radicais livres se ligam na molécula do DNA, essa molécula se quebra porque o radical livre foi lá e quebrou, e aí ligou, né? Então, nesses 2 modos que a radiação ela vai lá e ataca a molécula do DNA. Atacando a molécula do DNA que leva à morte da célula tumoral. Dessa forma. A quimioterapia ela funciona de forma a destruir também as células, porém a diferença da rádio é que ela percorre todo o corpo, né? E a radioterapia ela é específica, como você mesmo disse, né, naquele ponto onde é necessário o tratamento. Isso. A quimioterapia na própria célula também ela tem vários outros mecanismos de destruir a célula. Um deles pode ser também destruindo o DNA, mas não só o DNA, pode destruir outras partes da célula que causam a morte da célula. Então, os quimioterápicos já têm uma gama maior de mecanismos de matar o tumor. As dúvidas que as pessoas geralmente têm, né, quando se fala em radioterapia, né, de um aparelho, um acelerador linear, são essas, né? Igual a gente perguntou ao senhor a respeito da a pessoa continuar emitindo algum tipo de radiação, é mito, né? Não acontece. Com relação à sala onde é feito o processo, né, já que a dose ela é tão direcionada, né, por exemplo, a mama, que é onde era aquele nódulo, a próstata, né? Por que a pessoa, enquanto ela está em tratamento, ela fica sozinha, né? Quem já teve a oportunidade de ver como é feito, né, uma sessão de radioterapia, o paciente fica sozinho dentro da sala, bunker, né, que é o nome? Bunker. E a comunicação é feita toda por câmeras, né, por microfones, alto-falantes. Por que isso acontece, uma vez então que o tratamento é totalmente direcionado? Então, assim, só salientando que o tempo que a paciente fica sozinho lá é mínimo, né? Porque existe o tempo de posicionamento desse paciente, verificar se ele está com a posição certa, tudo, sempre tem um técnico ali do lado. Só na hora de entregar a dose mesmo que ele fica sozinho. Por que ele fica sozinho? Porque a radiação como a luz, ela, por exemplo, você liga uma lâmpada, acaba que essa lâmpada, a maior parte vai num foco, por exemplo, uma lanterna, né? Vai numa direção. Mas existe luz também que vai dispersa, que vai para outros lados, tipo espalhadas. Então, existe radiação espalhada dentro da sala.
se ficasse alguém lá dentro, ele ia ficar recebendo essa radiação. Sem necessidade. Por mais que ela não fosse alvo do tratamento, entendeu? Então a radiação espalhada existe, é uma radiação já muito menor do que aquela que é entregada para o tratamento, mas é uma radiação. Então, para não expor ninguém à radiação desnecessariamente, a gente deixa o paciente sozinho na sala. E essa sala, outra curiosidade a respeito da sala em si, é uma sala que a gente percebe que as paredes são bem espessas, né? Assim, são bem grossas. E como que é feito? Há um tipo de, nessas paredes, algum isolamento para que essa radiação se concentre apenas lá dentro? Como que é essa parte física do espaço? Então, quando você vai construir uma radioterapia, você já tem que fazer todo esse planejamento, todo esse cálculo antes de começar a iniciar os tratamentos nas pessoas, né? Então, para fazer esse cálculo, ver o tipo de aparelho que vai ser usado, a energia dos fótons que vai ser usado naquele aparelho, e também tenta quantificar a taxa de uso dentro do aparelho, o uso que eu falo assim, pessoas que vão estar lá. Quantas sessões durante um dia, por exemplo? Isso, e também de ocupação de pessoas em volta da sala. Então, existem esses cálculos, né? Taxa de ocupação lá na sala que manipula a máquina. Vamos supor, tem um consultório do lado do bunker, ver qual que é a taxa de ocupação naquele consultório. Uma sala de espera, alguma coisa assim, Isso, né? sala de espera, corredor que transita, um estacionamento que é do lado de fora. Então, tudo isso é levado em conta, né? Tem as fórmulas, né, para calcular, para ver qual que é a necessidade, a espessura para poder não chegar a radiação do outro lado. Isso o físico é que faz, né? O físico faz esses cálculos, e em cima desses cálculos é construído o bunker. A parede fica espessa porque normalmente é feito com concreto, né? O concreto, então, tem uma necessidade de um volume de material maior para poder barrar essa radiação. Mas poderia ser feito com chumbo. Aí as paredes seriam bem mais finas, né? Por que não se faz? Porque se for comparar o preço do concreto com o preço do chumbo, então assim, o concreto sai bem mais barato. Então por isso que a maioria, algumas exceções, por exemplo, Mater Dei lá em Belo Horizonte é feito com chumbo, porque fica dentro de um hospital e lá não tiveram como fazer a parede muito espessa, né? Mas as outras radioterapias, a grande maioria é feita com concreto mesmo. E é bem seguro, né? Tanto que nós trabalhamos no lado de fora, os técnicos ficam ali o dia inteiro, né? Tudo isso muito bem seguro, muito bem calculado e sempre revisado. Então, né, fez o cálculo uma vez e nunca mais deixa quieto, não. Isso tem sempre medições diárias, semanais, mensais e anuais. E também a própria CENEM, que é o órgão que regulamenta a radiação aqui no Brasil, sempre vem, faz inspeções, verifica se está tudo de acordo, se está em ordem, né? Para poder garantir a segurança não só dos pacientes, mas também da equipe que está trabalhando. Porque a gente tem até história, o nosso tempo está terminando, mas só para a gente poder concluir, até em Goiânia, né, me parece que teve aquela vez um acidente, né, com o Césio, né, se não me engano. Isso, foi, esse que eu me lembro também é que o Césio estava numa sucata, né? Um lixão, alguma coisa assim. Por exemplo, ele não foi descartado com propriedade, aí as pessoas foram lá, acharam que ali é um brilho azul, levou para casa. E foi uma tragédia que a gente criança conhece. Que ingeriu, Então, assim, é muito seguro, né? Até para os vizinhos aqui do hospital, né? As pessoas que convivem de alguma forma, né? Enquanto tratamento, é tudo muito seguro, tudo muito bem calculado e tudo feito com o maior carinho para que a gente consiga levar tratamento a cada vez mais pessoas. Doutor Alessandro, muito obrigado, viu, pela sua participação no programa Mais Saúde. Espero que nesses minutos a gente tenha conseguido levar para vocês que estão em casa esclarecimento acerca das principais dúvidas do que é um tratamento de radioterapia. Quer mais informação? Na semana que vem estaremos aqui com Mais Saúde novinho. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.